A tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, obrigado pela deferência. Eu sempre morei na Ponta de Baixo após o meu casamento, mas o meu coração está sempre ligado à terra de onde eu brotei e de onde eu vim. Cumprimentando, eu quero cumprimentar toda a mesa e os demais presentes aqui na Câmara de Vereadores. Alguns assuntos me trazem aqui uma grande preocupação. No bairro lá da Colônia Santana é situado a empresa Tyson, que é a Frangos Macedo, agora é uma multinacional. E causou preocupação a informação de que ela está demitindo em torno de 100 a 150 funcionários. Eu confesso que eu não gosto de trazer uma informação e não uma notícia verdadeira. Uma leva de 50 já foram demitidos. Se nós estivéssemos num período de recessão, nós diríamos que isso é normal. O que me causa estranheza é de que a mesma empresa está com dificuldade de contratação de pessoas para botar a produção a plena carga. E segundo o que consta, são os funcionários que estão há mais de 20 anos, beirando 30 anos. Eu vou relatar uma situação de uma senhora extremamente trabalhadora, que não tem medo do serviço e disse: só o que eu sei fazer é cortar frango. 28 anos, não sei mais do que fazer. E, de qualquer maneira, eu estou antecipando esse assunto, que nós devemos fazer uma visita e alguma observação sobre a empresa. É um direito, nós estamos no mercado aberto e é isso que rege, mas não é um problema de economia que está causando isso. Nos causa preocupação exatamente nesse sentido. Há uma ambivalência aí. No mesmo sentido em que ela pede pessoas para recompor os seus quadros, e aí a gente leva nós estamos supondo que as pessoas de mais longa data, lá beirando os seus 30 anos, devem ter algumas vantagens agregadas e uns salários maiores, mas cá entre nós, são aí que a gente sente as diferenças, muitas vezes, entre uma empresa local, uma empresa brasileira, catarinense, Josefense, e uma multinacional. Mas eu me comprometo a trazer informações mais apuradas, mas confesso que fiquei extremamente preocupado. Uma mulher com 30 anos de trabalho, quando volta para casa, no mínimo ela está beirando os seus 50. Sobra pouco realmente de esperança do que fazer. Quem vai contratar uma pessoa beirando 50 anos? Quase nem como empregada doméstica. Porque a gente já logo fica pensando na nossa mente preconceituosa. Daqui a pouco está com a doença e eu estou com um problema dentro de casa. Mas inúmeras pessoas daquela região estão passando por isso, não só mulheres, homens também, e isso tem nos causado preocupação, e eu gostaria de partilhar com quem nos assiste na TV Câmara e também quem está aqui no plenário, os nossos companheiros aí, vereadores, que eu sei que isso faz parte da preocupação de todos, porque nós somos vereadores de todo o município de São José. No sábado passado, às 2 horas da tarde, nós tivemos a reunião, o vereador Neri e o vereador Orvino, conforme a gente havia falado no Sertão do Marinho, sobre a subestação da Celesc. E a população está bastante confusa. Existe uma turma que traz algumas informações complicadas, dizendo que a subestação e a rede de alta tensão vai criar doença na população, o eletromagnetismo é danoso e etc. e tal. Por outro lado, informações de que isso não é verdadeiro e que é só confusão, é só ruído de comunicação. E eu confesso que a gente sente naquela população que é mais simples um desconforto total entre a possibilidade de que estão colocando nas suas portas e na rua um foco causador de doenças ou bloqueando o desenvolvimento de toda aquela região. Por isso nós pedimos, e foi aprovada a audiência do dia 14 aqui para discutir isso, e eu solicito que todos os vereadores pudessem estar presentes, porque é uma preocupação bastante grande naquela região e pode ser um nó, inclusive, para o desenvolvimento da cidade de São José. Mas também que nós possamos reunir, e isso nós solicitamos à Celesc, que venha e traga as especificidades do projeto e também os possíveis danos à saúde com relação ao eletromagnetismo e tudo mais. Ela se comprometeu a vir e nós estamos solicitando a presença dos outros órgãos envolvidos. Vereador Lédio, com relação ao projeto, eu quero agradecer a sua manifestação, mas nós já combinamos com o vereador Sanderson, realmente é o mesmo objeto que trata da preocupação com relação à alimentação infantil, aquele que é da nutrição infantil.
Os dois que são duplicados, concordou o vereador Santos, ele vai retirar. Em contrapartida, ele se sinta também aqui coautor desse projeto que a gente vai ter aqui, porque a preocupação dele é a nossa preocupação, desde que, atendido o objeto, a discussão levada à temática, né, a discussão às escolas e nas famílias, nós temos contemplados também todos os projetos envolvidos nesse sentido. Com relação aos outros dois projetos que vão ser apresentados hoje, eu gostaria de falar sobre um que é a prevenção da gravidez na adolescência, que é exatamente trazer à tona essa discussão. Vocês sabem, como pai, muitas vezes eu me perguntei se determinados temas, vereador Neri, deveriam ser discutidos com crianças de 11, 12 anos. Principalmente com relação a esses que nós temos grandes tabus, que é a questão da sexualidade. A par de que os filhos estão muito mais na frente do que os pais, porque hoje a internet coloca aí na porta e eles são mais ágeis do que nós nessa questão. Mas eu presenciei uma menina, presidente Amauri, grávida de 11 anos. 11 anos grávida. E todo um esforço da prefeitura, não de São José, de Florianópolis, de preservá-la os 9 meses da gravidez, vereadora Mary, para que depois pudesse ser feita uma cesárea, botada essa criança para uma adoção, porque nem os pais dessa criança de 11 anos queriam saber desta criança. Então é bastante sério. Há de se fazer, e aí é a nossa preocupação, uma campanha bastante ampla, não só dos métodos anticoncepcionais, mas também tem uma coisa que eu chamo a atenção. Há de se dar o direito das meninas e dos rapazes de também não quererem fazer sua iniciação sexual, como hoje está propagado aí, que é uma coisa que tem que ser feita, etc. e tal. Há de se dizer para o jovem, para o adolescente, que também se preservar, acreditar em princípios que já vêm dos seus pais, das suas famílias, é a coisa mais interessante e bonita que pode ser vista hoje na juventude e na adolescência. Eu tenho amigos jovens e adolescentes que sentem vergonha de dizer que, por opção, eles não têm a sua iniciação sexual. Dentro desse contexto, acho sim, métodos anticoncepcionais, né, maneiras de prevenir, mas também posturas de vida para as pessoas que querem ter opiniões e decisões diferentes. Nós tivemos a revolução hippie nos anos 60 e 70, exatamente para quebrar uma hipocrisia que existia. Há de se fazer uma outra revolução para estabelecer o direito das crianças e dos adolescentes também de se posicionarem e terem as suas opiniões formadas também com relação à sexualidade. Esse projeto prevê que se bote na mesa de discussão não só os métodos, não só a pílula anticoncepcional, mas também posturas adequadas e educação dos pais, de dizerem para os filhos o que é correto dentro de casa. Não ter vergonha de assumir posturas que, mesmo que na sociedade se digam que são retrógradas e antiquadas, mas que os pais saibam dizer que eles acreditam nisso e convençam os filhos, na medida do possível, de que é possível ter essa postura. E digam mais, mas se mesmo assim a tua opção for diferente, meu querido, então tome esses cuidados. Esse deve ser o papel do pai. Concedo uma parte para o vereador Édio Vieira. Obrigado pela parte, vereador. O assunto que Vossa Excelência traz na tribuna, o tempo de 5 minutos é muito pequeno para se discutir. Mas queria apenas contribuir com a última questão sobre a gravidez na adolescência, de que as coisas boas devem ser copiadas. O governo americano, ele dá incentivo financeiro ao jovem que, quando vai casar, casa sem ter tido nenhum problema de geração de filho, enfim, e que tenha buscado o desenvolvimento da sua sexualidade mais próximo do casamento ou após o casamento. Se nós queremos viver num país de primeiro mundo, temos que imitar as coisas boas dos países de primeiro mundo. E está aí um exemplo de um país como os Estados Unidos, que todo mundo aqui acha que é um país liberal, mas o governo incentiva financeiramente o jovem que se preserva para o casamento. Veja só, e nós aqui achamos que somos moderninhos. Obrigado, vereador Édio, pela parte. Nós somos extremamente machistas quando nós vamos falar nas nossas rodas aí de como é que têm sido as nossas experiências. Por outro lado, não respeitamos também nas crianças e nos adolescentes a posição deles. Às vezes eu vi, já, vereador Lédio, de concedo à parte, muitos pais conservadores dentro de casa, mas extremamente avançadinhos quando se trata da filha do vizinho.
E é nesse sentido que a gente tem que conversar. Por último, um projeto que eu coloco aqui é que autoriza o Executivo a proceder o censo da criança e do adolescente na cidade de São José. Há de se conhecer quem são nossas crianças e nossos adolescentes, a fim de que a gente possa traçar políticas públicas focadas no perfil da nossa criança e do nosso adolescente. Esses são os 3 projetos e é o que a gente tinha que colocar e eu agradeço a atenção. Termo do expediente, entramos na ordem do dia.